Olá pessoal, aqui é Charles Richer, praticante e professor do Círculo da Paz, Aikido, Brasília, Distrito Federal, filiado ao Círculo Ikikai da América do Sul, que é uma organização presidida pelo Sensei Luiz Colalilo, e o Sensei Luiz Colalilo, por sua vez, é filiado ao Sensei Christian Tissier, de Paris. Sensei Christian Tissier é um dos maiores representantes do Hongo Dojo fora do Japão. Foco é uma coisa muito importante, né? Eu estava tendo dificuldade de gravar esse vídeo aqui, e na hora que a gente acha o foco, fica tudo mais fácil. Eu estou chupando bala, tá? Uma aluna nossa, antes de viajar, fez um mimo pra gente, a Ângela. Obrigado, Ângela. Espero que você esteja tendo uma boa viagem. E ela deixou uma cesta aqui de doces e quitutes pra gente. Então passei lá e peguei uma balinha. Vou falar de duas coisas. Orientação, boa orientação e código de linguagem. É engraçado que essas duas palavras, esses dois termos são bem acadêmicos, né? Orientação, vamos fazer uma analogia com o orientador de uma tese de graduação, uma tese de pós-graduação, mestrado, alguma coisa assim, em termos acadêmicos. E código de linguagem. Código de linguagem é extremamente necessário para haver comunicação, né? Sem código de linguagem comum, ou um mínimo comum, a gente não consegue estabelecer comunicação. É que nem mímica, né? Por exemplo, um código de linguagem universal é você fazer isso para beber, para comer. É engraçado, que nem no Japão, né? Quando eu fui para o Japão, a coisa é universal, né? Maru é sim, isso aqui eu esqueci, esqueci o nome, Sekake ou Batsu. Não, Ie, né? Ie, é não. Então são códigos de linguagem. E durante todo esse tempo que eu estou treinando Aikido, quase 17 anos, e dando aula há praticamente 12 anos, eu notei que é muito importante você ter ótimas orientações. Eu tive muita sorte na Confederação Sul-Americana, eu tive sorte de achar muitos bons, ótimos professores. Nos últimos tempos, o Sensei Seki, incrível, fantástica a orientação dele. E agora nessa nova fase, no Círculo Ikikai, eu tive muita sorte também de ter essa boa orientação com o Sensei Luiz Colalilo. A boa orientação, ela é análogo a uma orientação de tese de graduação, de mestrado, não sei. Eu não tenho nem a graduação. Eu não tenho nenhuma tese acadêmica. Mesmo que você esteja produzindo um conhecimento novo, a orientação, como a gente poderia falar, esse pedigree, essa procedência, ela é muito importante. E no caso, o orientador, ele vai te economizar tempo, e mesmo que você esteja indo por um caminho solo ou de inovação, ele vai poder te ajudar em muita coisa se ele já é uma pessoa estabelecida e que tem know-how. Ele vai te dar uma bênção. Caso não, no mínimo ele te dá uma boa base. Então a boa orientação é muito importante. Dentro do contexto japonês, a gente fala que é o sensei, né? O sensei é importantíssimo, porque ele vai te dar condições de você crescer. A mesma coisa é um bom orientador nesse contexto nosso ocidental, né? No contexto grego, como a gente diria, né? O orientador da academia, né? É muito importante isso. E o código de linguagem é essa condição que a gente vai ter de estabelecer comunicação. E é interessante que nessa nova fase o Luiz, depois eu tive uma experiência incrível, né? A primeira experiência muito boa foi em 2013, quando eu fui para Paris, para o estágio de Páscoa,
em abril, no mês de abril, que é 5 dias, né, de treinamento. Na época a gente pegou 6 dias, eu acho que foi o último ou penúltimo ano que eram 6 dias de treinamento, foi incrível. E ter chegado lá sob os auspícios do Luiz, do Felipe, do Marcelo e do Mário, que eram pessoas que já tinham ido, foi muito bom, porque eu já cheguei com um grupo, né? Seria diferente se eu tivesse chegado sozinho. E a outra experiência incrível foi que eu vinha treinando desde de outubro de 2012 com o pessoal do Sensei Tsie e tinha treinado algumas vezes já nos treinos com o Luiz, mas eu nunca tinha tido uma aula com o Luiz. Em dezembro, antes do seminário do Sensei Christian Tsie lá em Córdoba, eu tive a oportunidade de treinar com os alunos do Luiz, sob a orientação dele, mas eles estavam fazendo um treino para exame, né? Então ainda não foi uma aula mesmo propriamente dita do Luiz. Em março, eu agradeço muito ao meu colega Mário Teto, lá de Balneário Camboriú, o Sensei Mário Teto. O Sensei Mário o Mário fez acho que já foi o quinto ou foi o sexto seminário com o Luiz, e eu tive a oportunidade de poder ir. E foi um grande, um dos maiores antes e depois para mim no Aikido, porque o Luiz, aconteceu no seminário do Luiz, não sei, eu não parei ainda para pensar se teria acontecido em outro seminário, por isso que eu atribuo isso muito especificamente ao Luiz. Foi que caíram fichas, assim, foi que nem quando o pessoal está lá em Las Vegas e puxa a alavanca do caça-níquel e, cara, você faz tudo igual e cai 1 milhão em moeda. E foi incrível, porque caíram muitas fichas. Foi um momento assim, onde o esforço, o trabalho de vários anos e o acúmulo de experiência e informação foi contextualizada, foi desfragmentada e foi alinhada. Então, o seminário que eu fiz com o Luiz esse ano, né, em Balneário Camboriú, em março de 2015 desse ano, foi um evento para mim incrível, porque depois desse evento eu consegui ver uma linha pedagógica clara, eu consegui ver uma orientação pedagógica clara. Por que eu estou falando pedagógico? Porque não é só a questão técnica, né? Não foi só a questão do Luiz ter chegado lá e ter mostrado que ele é bom, ele não precisa fazer isso. E os bons professores, eles não precisam fazer isso, eles são bons naturalmente, mas a questão pedagógica, como ensinar, como treinar, porque é muito engraçado. Muitas vezes você vai treinar Aikido ou qualquer outra arte, qualquer outro segmento que seja marcial ou não, você vai treinar, vai praticar e não vai dar em nada. Por isso que muitas vezes Aikido não funciona. Aikido já tem assim, às vezes, né, não vamos generalizar, às vezes as pessoas têm tendência a achar que porque elas treinam Aikido, por conta da filosofia do Aikido, elas podem se achar melhor, ou porque a técnica é a técnica do Steven Seagal, então é imbatível e ela vai se defender de tudo e de todos. E não é bem assim, né? É bom a gente também fazer uma nota que no primeiro capítulo da 6ª temporada agora de Walking Dead, o personagem do Morgan, que foi o cara que salvou o Rick depois, no primeiro capítulo, depois que o Rick saiu o protagonista, né, o Rick, depois que ele saiu do hospital, foi o cara que salvou ele também. Foi o cara que depois ele se encontrou na época que o Rick estava na prisão e estava em luta com o governador. E o Morgan reapareceu, né, no final da 5ª temporada, e no primeiro capítulo agora da 6ª temporada ele está lutando com um bastão, né? Não, tecnicamente, do que eu conheço, não é o bastão do Aikido, está muito mais para Kobudo, pro jeito que o pessoal de Okinawa mexe com bastão. Mas apareceu o livro do fundador, Morihei Ueshiba, né? The Art of Peace, a arte da paz, que tem em português, e foi muito interessante essa menção visual ao Aikido, muito legal, e também ao bastão. Claro, os irimis, a maneira de se deslocar, isso sim é muito do Aikido, muito bacana. Então, em março, eu tive essa grata oportunidade de treinar com o Luiz, e foi um momento assim que o pessoal fala assim, um momento de iluminação. Eu digo que foi um momento assim de uma grande organização mental, muita coisa se organizou, né?
foi muito interessante. E depois disso eu tenho tido aqui no dojo, implementando esse método de treino, né? Não é questão de técnica, porque eu posso usar esse mesmo método para diferentes maneiras de aplicar a técnica. A escola tal, o jeito tal, não é questão de estilo técnico, é questão de treino e aprendizagem. E eu tenho implementado isso e foi uma revolução. Eu estou muito contente, Vim para o dojo, estar em cima do tatame, treinar com o meu pessoal tem sido muito, muito, muito prazeroso. E por que tem sido prazeroso? Por conta desse contexto pedagógico, de método de treinamento que eu consegui absorver com o Luiz. Foi muito, muito, muito interessante. Foi uma experiência incrível. Então, hoje eu consigo lidar melhor com a maneira de ensinar, eu consigo ver melhor aonde que eu tenho que melhorar, tanto pessoalmente como com os meus alunos, aonde que eu tenho que corrigir, onde que eu tenho que ajustar. Então, eu te digo que eu consegui umas lentes que me fazem enxergar melhor depois desse seminário. E eu devo muito isso, com certeza, ao Luiz. O Luiz é um cara que tem como eu poderia dizer, ele tem um trânsito muito grande, não só no Sensei Tsie, mas com o Sensei Miyamoto, com o Sensei Asuno e com muitos outros senseis. É um cara que ele tem um poder de adaptação muito grande, é como se fosse um botão de liga e desliga, turn on, turn off, né? Ele rapidamente já se adapta ao tipo de ukemi, e por se adaptar ao tipo de ukemi, ele também consegue, por consequência, absorver e compreender a técnica do professor que tá propondo o treino. É muito interessante. Então, é um cara que, quando o Yasuno Sensei foi para a Argentina, ele fez o ukemi pra caramba com o Sensei Yasuno. Tem um vídeo, tem um DVD. Eu já conheci o Luiz de vista, mesmo antes de conhecer ele pessoalmente, porque eu via, já tinha visto o DVD do Sensei Asuno gravado lá na Argentina, e ele estava lá fazendo ukemi. Quando o Sensei Miyamoto também foi na Argentina, veio aqui no Brasil também, ele fez muito ukemi pro Sensei Miyamoto. Então é um cara assim, incrível. Se você pegar o vídeo do estágio de Páscoa de 2014, se eu não me engano, gravado pelo Bernhard, lá da Áustria, o Luiz também está fazendo ukemi nesse estágio de Páscoa para o Sensei Tsie, que é uma coisa assim, um índice. Fazer ukemi para o Sensei Tsie no estágio de Páscoa em Paris é um índice do seu nível técnico, do seu prestígio. Não é para qualquer um. E o Luiz está lá, fazendo ukemi na frente, sendo chamado pelo Sensei Tsie. E quando eu fui em 2013 também, ele foi chamado para fazer ukemi lá na frente. Não só lá, como na aula também que teve depois no Cercle Tsie. E é uma grande oportunidade, né? O Luiz, ele gosta muito de treinar diferentes estilos técnicos, ele gosta de treinar com diferentes pessoas, e ele repassa esse gosto pra gente de não ver o que treina outro estilo como diferente, mas ele passa pra gente sim um gosto por querer saber por que a pessoa treina desse jeito, por que a técnica funciona dessa maneira para esse tipo de pessoa e talvez não funcione para outro tipo. Então, o código de linguagem, o Luiz, ele ensina para a gente um código de linguagem comum, como se fosse para o pessoal acadêmico um proto-indo-europeu, um tipo de linguagem assim, antes do sânscrito e do grego e latim, tipo um esperanto, assim. É um tipo de linguagem que a gente consegue compreender, consegue ter subsídio para poder compreender diferentes linguagens. Isso é muito bom, porque isso te ajuda a ter trânsito em diferentes grupos, com diferentes pessoas. Você não fica isolado. Isso é uma coisa muito, muito, muito bacana. E então, nesse vídeo, eu quis, através desse vídeo, poder falar um pouco para vocês a respeito da importância disso, de uma boa orientação
e de código de linguagem, porque as pessoas acham, mas e aí, agora nessa nova fase, como é que é a sua orientação técnica? Nossa orientação técnica é com o Escolalilo. Além também, eu tenho esses caras como, de certa maneira, também como meus orientadores, são pessoas que têm me ajudado também, que é Marcelo do Nascimento, de Campinas, Felipe Dorré, de Blumenau, meu colega Mário Teto também. O Mário, depois eu vou fazer um vídeo só a respeito do Mário, porque o Mário, todos eles são meus irmãos. São pessoas assim que são meus brothers. Eu encontrei o meu grupo, não de amigos. Eles não são amigos, são irmãos. E é muito bom falar sobre essa experiência com eles. E nesse vídeo, especificamente, eu poder falar do Luiz, prestar esse agradecimento ao Luiz. Quem quiser pode ver as informações abaixo, vou estar deixando aqui abaixo os links tanto do Círculo Ikigai como de alguns vídeos também mostrando a técnica do Luiz. E conclamar, treine, sabe? Você que está desmotivado com o seu treino, se você é professor, líder de dojo, né? Não vou dizer líder de grupo, mas líder de dojo, não se desmotiva não. Aikido é uma arte espetacular e o treinamento de Aikido é muito, muito bom. Vai atrás do que você gosta. Se você gosta de A, se você gosta de B, gosta de C, não deixe de ir atrás não fique isolado não. Procura se alimentar com boas orientações. Com certeza você precisa ter um tipo de linguagem, você precisa adquirir proficiência em um tipo de linguagem. É que nem uma criança que está aprendendo a falar. É importante que você, mesmo que ela seja bilíngue, é importante que ela adquira proficiência nesses dois tipos de linguagem, pelo menos, né? Eu vou dizer de uma criança do normal, da maioria, que só cresce com uma linguagem. É importante você adquirir proficiência nessa linguagem. E se essa linguagem for boa, em certo momento ela vai te dar condição de entender outras linguagens, né? E isso é muito interessante, é análogo à etimologia, né? É muito bacana essa história. Então, agradecer mais uma vez ao tempo de vocês aí e enviar um grande abraço a todos e dizer que o mundo é o nosso tatame. Até mais. Ai, 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 ai,